Você teria coragem de passar uma noite na Casa Grande, perdida no interior do Brasil? Uma mansão construída no século XIX, palco de crueldades e dor. Dizem que até hoje quem ousa entrar lá não sai o mesmo. Alguns jamais saíram. Eu vou te contar a história da Casa Grande e do fantasma que ainda caminha pelos seus corredores. Mas aviso, depois de ouvir essa história, você nunca mais vai olhar para uma casa antiga do mesmo jeito. A Casa Grande ficava no alto de uma colina, cercada por plantações de café que já não existiam mais. Hoje, só o mato alto e algumas árvores retorcidas cercam as paredes descascadas e janelas quebradas. Mas no auge era um símbolo de poder. Seu dono, o coronel Anselmo Figueiredo, era conhecido por sua fortuna e pela crueldade com que tratava seus escravos e agregados. Moradores antigos dizem que ninguém ousava olhar nos olhos do coronel. Era um homem que resolvia tudo com violência. E quem desobedecia, desaparecia. O tempo passou, o café acabou, a fazenda faliu. Mas a Casa Grande permaneceu em pé, abandonada, esquecida, ou pelo menos era o que se pensava. A primeira vez que a história chegou aos ouvidos da cidade vizinha foi em 1963. Um grupo de jovens resolveu provar coragem e entrou na Casa Grande à noite. Eles nunca esqueceram o que viram. Parecia que as paredes choravam, disse um deles anos depois. E segundo outro, havia um homem alto de paletó antigo parado na varanda, observando em silêncio. Mas quando eles correram, não havia ninguém. Com o tempo, caçadores, viajantes e até caminhoneiros que paravam perto da fazenda começaram a relatar coisas semelhantes. Gritos vindos das janelas, passos pesados nos corredores, o som de correntes arrastando pelo chão e sempre a mesma visão. Um homem com chapéu de aba larga e um olhar que queimava como fogo. A parte mais conhecida da lenda aconteceu em 1987. Um homem chamado Antônio, caminhoneiro, jurou que jamais esqueceria aquela noite. Ele havia parado próximo à fazenda porque seu caminhão apresentou problemas. Sem opção, decidiu procurar ajuda. A única construção por perto era a Casa Grande. Antônio contou que, ao se aproximar, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro. Um odor forte de sangue e terra molhada. Ele pensou que fosse algum animal morto por perto, mas quando entrou, viu as marcas. No chão, havia arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem tentado rasgar as tábuas antigas. As velas queimavam sozinhas, presas em castiçais enferrujados. E no salão principal, a cadeira de balanço ainda se movia sozinha. Ele chamou, mas ninguém respondeu. De repente, ouviu passos vindos do andar de cima, pesados, firmes, como se alguém muito grande estivesse descendo as escadas. Antônio jurou que nunca esqueceu aquele momento. Na escadaria, descia um homem de terno escuro, gravata e botas. O rosto estava coberto de sombras, mas os olhos brilhavam em vermelho. Ele tentou correr, mas a porta da frente estava trancada. Virou para trás e viu o homem parado a poucos metros, o corpo rígido, a cabeça levemente inclinada, como se o estudasse. A voz dele ecoou pelo salão. "Você também vai servir." Antônio desmaiou ali mesmo. No dia seguinte, foi encontrado por moradores, caído na varanda, completamente branco, como se tivesse perdido todo o sangue. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou o resto da vida jurando que o fantasma do coronel ainda caminhava pela Casa Grande. Não foi só Antônio. Ao longo dos anos, muitos outros afirmaram ver ou sentir a presença do fantasma. Um padre, enviado pela paróquia local, tentou abençoar a casa em 1992. Quando começou a rezar, uma ventania tomou conta do salão, apagando todas as velas. As paredes começaram a ranger como se gritassem. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. 2 caçadores que buscavam abrigo da chuva juraram ter visto um homem sentado na cabeceira da mesa do salão, comendo carne crua. O problema? No prato não havia nada. Uma família inteira que se mudou para perto da fazenda ouviu gritos noturnos durante semanas. Certa madrugada, o pai da família viu o reflexo de um homem atrás dele no espelho da cozinha. Quando se virou, não havia ninguém. A história mais perturbadora aconteceu em 2004.
Um grupo de jovens decidiu gravar um documentário amador sobre lendas da região. Eles entraram na Casa Grande com câmeras e lanternas. As gravações, que nunca foram liberadas ao público, mostrariam o terror que viveram. Um dos sobreviventes contou: era como se a casa respirasse. As portas batiam sozinhas, as janelas se fechavam. E, de repente, todos nós ouvimos ao mesmo tempo correntes sendo arrastadas vindo do porão. Um dos rapazes desceu para investigar. Os outros ouviram seu grito. Quando correram para ajudá-lo, não o encontraram mais. Até hoje, seu corpo nunca foi localizado. O grupo fugiu desesperado e jurou nunca mais voltar. E a Casa Grande permanece lá, cada vez mais tomada pelo mato, mas sempre com uma sensação estranha de que alguém ainda mora lá dentro. Moradores da região ainda contam a história. Dizem que o coronel Anselmo nunca aceitou a própria morte, que sua alma continua presa, cobrando obediência, punindo quem ousa desafiar sua presença. Alguns afirmam que ele não está sozinho, que ainda se ouvem vozes de escravos, choros e lamentos ecoando nas paredes. E você, teria coragem de entrar na Casa Grande do interior do Brasil? Ou prefere acreditar que certas portas devem permanecer fechadas para sempre?